Olá pessoal, vamos começar aí mais uma aula sobre análise instrumental. Hoje nós vamos falar sobre espectrometria de massas e espectrometria de absorção atômica. Bom, essas duas técnicas, elas são muito úteis na determinação de diversos compostos químicos, diversos analitos, e são muito utilizados aí como questões de concurso. Bom, inicialmente eu trago uma questão aí da Fiocruz 2010, né, falando um pouquinho sobre a cromatografia líquida, que a gente já viu na primeira aula, mas é um tópico direcionado aí especificamente para a espectrometria de massas. Bom, os objetivos da aprendizagem de hoje são compreender os métodos espectrométricos, né, principalmente esses dois aí que eu trago para vocês, entender o seu funcionamento, como eles funcionam e para que eles são utilizados. Bom, os métodos espectrométricos, né, a espectroscopia, ela estuda a interação dos diferentes tipos de radiação com a matéria ou com uma determinada substância química. Os métodos espectroscópicos, eles baseiam-se no princípio de que as substâncias, elas perdem ou ganham uma certa energia quando são submetidas a essa radiação eletromagnética. Então, essa interação com a radiação eletromagnética que vai trazer alguma alteração nessa matéria. A alteração de energia ela é proporcional à quantidade de substância presente na amostra e é aí o ponto fundamental para que essas análises elas sejam realizadas. É esse o método ou mecanismo de parâmetro com relação à concentração de uma determinada substância química. Então eles são métodos utilizados para esclarecer a estrutura de substâncias tanto orgânicas quanto inorgânicas. Nós veremos que na espectrometria de massas eles têm uma aplicação muito útil para substâncias orgânicas, também inorgânicas, né, mas a espectrometria de absorção atômica mais voltado especificamente para as substâncias inorgânicas, para os metais mais especificamente. Então vamos à espectrometria de massas. Tá? Ela é uma técnica analítica que ocorre por meio de separação dos íons no estado gasoso, e essas moléculas elas são submetidas a um campo elétrico e um campo magnético, um campo eletromagnético. Ela vai oferecer uma informação muito útil, né, tanto qualitativa quanto quantitativa. Alguns concursos podem pedir essa informação, né, então tanto quali quanto quantitativo, sobre a composição atômica e molecular de diversas substâncias químicas, tanto inorgânicas quanto orgânicas. A geração de cargas em moléculas ou fragmentos de moléculas em um alto vácuo, então essa amostra, uma determinada amostra, ela vai ser submetida a um elevado vácuo, né, um vácuo uma pressão muito baixa, e vai ocorrer aí uma fragmentação dessas partículas ou dessas moléculas, e elas serão submetidas aí ou quantificadas num detector de massas. A amostra, quando ela é ionizada, então os íons eles são separados de acordo com a sua razão, né, razão massa-carga, também chamada de razão Mz, e o número de íons que corresponde a cada unidade de massa-carga vai ser registrado na forma de um espectro. Então esse espectro ele vai trazer aí informações úteis dessa fragmentação de uma molécula mãe que vai se transformar em íons chamados íons filhos, que vão trazer aí, uma determinada molécula, ela tende a ter essa fragmentação sempre num determinado ponto, numa determinada molécula, gerando íons filhos com uma maior frequência. E essa é a capacidade desse método ter uma alta sensibilidade e uma alta especificidade analítica. Então, essas moléculas ionizadas na fase gasosa, elas podem ser manipuladas pela aplicação de um campo eletromagnético, para permitir a determinação da massa molecular desses fragmentos ou desses íons que serão gerados durante a ionização. Quais são as etapas da espectrometria de massas? Então tem a introdução da amostra nesse espectrômetro, né, de massas, que vai ser aí o injetor. Depois a ionização da amostra, ou seja, ela vai ser submetida a uma fonte de íons. Essa fonte de íons vai ser responsável por essa fragmentação, na qual é produzido um feixe de partículas provenientes da amostra. E, posteriormente, ocorrerá uma separação dessas moléculas ionizadas e o analisador, esse analisador de massas, a gente pode selecionar a massa, né, em que se deseja ou fazer um espectro, aí, uma varredura, de acordo com a sua razão
massa-carga, isso depende do tipo da análise. Bom, a detecção das moléculas ionizadas, ou seja, um detector, tá? No qual os íons separados eles são detectados como íons numa razão massa-carga ou razão Mz. Esses equipamentos eles podem ser utilizados, né, de uma forma isolada, né, desde que essa amostra ela seja uma amostra mais pura, mas em geral um espectrômetro de massas ele é acoplado a algum sistema, né? Então, como eu coloquei como uma dica aí, não se esqueça, espectrometria de massas é um método de identificação padrão ouro de diversos analitos, de muitos analitos, é utilizada aí a espectrometria de massas. E aqui uma informação importante porque ela possibilita um acoplamento com muitos sistemas cromatográficos. Por exemplo, LC massa-massa, LC massa, ou seja, cromatografia líquida com detecção por espectrometria de massas. Então isso possibilita um alto poder aí de identificação, de quantificação nesse sistema cromatográfico e traz, geralmente são métodos ouro, padrão ouro na determinação de diversos analitos muito utilizados na análise instrumental. Vamos para a espectrometria de absorção atômica, né? Então, na espectrometria de absorção atômica, sempre quando eu falo absorção atômica, espectrometria de absorção atômica, eu estou me referindo à análise de metais. Então, determinação de metais em baixas concentrações é uma técnica também que tem uma ótima especificidade, uma ótima sensibilidade, e ela pode ser utilizada, ela pode ser analisada em diversos tipos de amostras. Essas amostras podem ser sólidas, podem ser líquidas, são as mais frequentes. A análise feita em espécies atômicas no estado gasoso, ou seja, para tornar essas moléculas no estado gasoso, a gente vai precisar de um sistema de atomização, que eu vou falar mais adiante, e que é o fornecimento de energia suficiente para que essas moléculas elas vão para o estado gasoso, na espécie atômica. Então, átomos livres absorvem luz a um certo comprimento de onda e podem ser identificados, pois a absorção é específica a cada elemento. Ou seja, nesse equipamento, se eu quero, por exemplo, determinar chumbo em alguma matriz, eu preciso ter uma lâmpada de chumbo, né, ou uma lâmpada mais geral, mas geralmente a gente utiliza a lâmpada do elemento químico, em que ela vai gerar uma certa luz, e essa luz, ao interagir com essas moléculas no estado atômico e gasoso, ela tende a absorver uma certa quantidade de energia, e isso é que vai ser medido aí no detector do espectrômetro de absorção atômica. Então, a utilização de um sistema de atomização que vai ser fundamental. Os dois principais, os que são mais contemplados aí em concursos, né? Fala-se muito do forno de grafite e também em chama. Então, o forno de grafite ele utiliza um sistema de grafite que ele consegue aquecer e tem aguenta, né, uma maior quantidade de temperatura. E o chama aí tem algumas vantagens e desvantagens que vão ser suficientes ou necessários para a pirólise da amostra. Então a atomização é a etapa mais crítica, tá? O forno de grafite ele tem algumas vantagens, como um aumento da sensibilidade, um aumento da especificidade analítica. Então é um método mais robusto. E a atomização em chama, ela é mais limitada a alguns elementos químicos, principalmente os metais, por exemplo, mercúrio, né, uma das grandes utilizações da espectrometria de absorção atômica, atomização em chama, é a análise de mercúrio, porque o mercúrio ele é um metal que ele tem um baixo ponto de fusão, ele é líquido à temperatura ambiente. Então a atomização ela é, sem dúvidas, a etapa mais crítica. Então vamos à atomização. Então, que isso é até utilizado também em muitas questões de concurso, inclusive eu trago mais adiante uma questão que fala exatamente sobre esse slide aí. Então temos uma solução, essa solução ela vai ser inicialmente nebulizada, ou seja, ela vai ser transformada em pequenas gotículas, depois ela vai se tornar num spray,
esse spray, com o aumento da temperatura, vai ocorrer uma dessolvatação, ou seja, vai sair o solvente, ele vai ser evaporado e ele vai ficar na forma de um aerossol. Mais adiante, com o aumento da temperatura, vai ocorrer uma volatilização e essas moléculas elas vão se tornar mais excitadas. Posteriormente, ainda com o aumento da temperatura, aí essas moléculas de excitadas, elas vão se tornar no estado atômico e depois átomos excitados. Então tem uma sequência aí de etapas, né? A nebulização, a dessolvatação, volatilização, dissociação e excitação, finalizando em átomos excitados, que vai interagir com aquela energia eletromagnética fornecida pela lâmpada do metal, e aí ela vai absorver uma determinada quantidade de energia e ser detectada pelo detector. Então, uma dica que eu trago para vocês é que o tipo de atomização ele influencia diretamente na sensibilidade analítica, tá? E quanto maior a temperatura, maior a possibilidade de atomização. Então, quanto mais energia é fornecida nesse sistema, maior a capacidade dele se tornar um átomo, do metal se tornar aí no estado de átomos excitados e favorecendo o processo da análise. Bom, agora ficou fácil, né? Vamos responder então aquela questão inicial. Então, a maior vantagem do desenvolvimento de um método para estudo de bioequivalência por cromatografia líquida acoplada à espectrometria de massas, ele fala aqui um pouquinho do LC massa, ao invés da cromatografia líquida acoplada a um detector de ultravioleta, a gente viu esse tema até nas primeiras aulas de análise instrumental, é que diferenciam estereoisômeros, na verdade, a cromatografia líquida de alta eficiência, a gente consegue separar estereoisômeros utilizando uma coluna quiral, tá? Desculpe, uma coluna quiral. Os analistas eles não necessitam possuir cromóforo, correto, né? A questão principal aí com relação a um detector de ultravioleta é que ele tenha um cromóforo, ou seja, ele consiga absorver uma determinada energia e consiga ser detectada. No caso de um espectrômetro de massas, ele não precisa possuir esse cromóforo porque o tipo de detecção é completamente diferente desse cromóforo. Tá? Então as outras estão corretas, tá? Não necessita de estudos de estabilidade na validação, estão incorretas, desculpem. E não necessita de curva de calibração, falso, precisa de curva de calibração e necessita de controle de qualidade em cada corrida analítica. Claro, aqui em toda corrida analítica é necessário um controle de qualidade para a gente avaliar e atestar, assegurar essa análise. Vamos à segunda questão. Aqui eu trago uma questão sobre espectrometria de absorção atômica, né? Uma questão da Polícia Civil do Rio de Janeiro de 2013. A introdução da amostra em espectrometria, espectrofotometria de absorção atômica é considerada seu calcanhar de Aquiles, né? Uma vez que, em muitos casos, essa etapa limita a exatidão, a precisão, o limite de detecção das medidas. Sobre a sequência de eventos que levam a amostra em solução dos átomos excitados, olha aí o que a gente viu no slide anterior, selecione a alternativa correta que representa as etapas numeradas de 1 a 5 no esquema 1 abaixo. Então esse esquema 1, ele mostra aí a sequência, o aumento da temperatura e a sequência da amostra, né, submetida a esse aumento de temperatura. Então os números aí 1 a 5, de 1 a 5, eles sinalizam essa sequência de eventos na excitação. Então nós vimos que a primeira etapa seria uma etapa de nebulização, tá? Depois uma dessolvatação, depois uma volatilização, depois dissociação e excitação. Então isso aí a gente já viu lá naquele slide, eu utilizei inclusive aquele slide aí como exemplo para comentar essa questão. E por último, mais uma questão falando sobre espectrometria de absorção atômica. Então, as principais formas de atomizar uma amostra a ser analisadas por espectrofotometria de absorção atômica são através do uso da chama ou do forno de grafite.
que a gente já falou um pouquinho, né, que é a chamada atomização eletrotérmica. O forno de grafite também tem essa denominação aí, atomização eletrotérmica. Por chama, né, o próprio nome já diz, uma mistura de gases, combustíveis e comburente que vão fornecer aí uma energia suficiente para atomizar esse metal, mas o forno de grafite ele tem uma capacidade maior, uma melhor atomização. Claro que tem algumas vantagens e desvantagens. Sobre as vantagens e desvantagens dessas técnicas, é incorreto afirmar, tá? Incorreto afirmar. Então, a atomização em forno de grafite, ela é mais rápida do que na chama, ela é falsa, tá? Essa questão está falsa, seria aí a questão a ser marcada. Por quê? Porque a atomização em forno de grafite, ela obedece uma curva de temperatura. A chama não, a chama ela já está ali numa temperatura constante, tá? No forno de grafite, a gente faz uma curva de temperatura, então ela é mais lenta, o forno de grafite ele é mais lento do que na chama. E aí todas as outras estão corretas, tá? Então a atomização em forno de grafite ela é mais sensível do que a chama, correto. A atomização na chama é de operação mais simples, falso. Na chama ela é mais simples do que em forno de grafite, justamente por conta dessa curva da temperatura, né, em forno de grafite, que a gente tem que programar direitinho para ter uma boa sensibilidade. É mais precisa a chama do que no forno de grafite, correto? E a atomização em forno de grafite é mais segura que a feita em chama, pois não usa gases tóxicos ou explosivos. Também é uma assertiva correta. Ok? Bom, pessoal, agradeço pela atenção mais uma vez, espero que tenham aprendido e gostaria de desejar-lhes uma boa sorte nos próximos concursos. Até mais. Tchau.